Aleluia, shalom, amados, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, graça e paz do nosso Senhor Jesus, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Louvado seja, eu venho aqui honrar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Também quero agradecer aqui a presença de todos, venho reconhecer também a autoridade da nossa arcebispa Serna Luciana de Toledo, todos os arcebispos, bispos, supervisores, pastores deste santo ministério. Graça e paz, louvado seja o Senhor Jesus. Amados, primeiramente, muito obrigado por esta tremenda oportunidade de nós falarmos, de nós meditarmos, de nós avançarmos com a palavra de Deus. E amados, hoje nós temos um tema que é chamado o cidadão dos céus. E nós vamos hoje seguir uma linha de entendimento aonde nós vamos entender o porquê você está no Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, por que que nós estamos aqui, porque é necessário se alimentar desta seiva, deste azeite que flui através do Espírito Santo, pelo profeta do Senhor e também por este santo ministério. Amados, e nós vamos também entender como nós podemos abordar os nossos queridos e amados, os nossos parentes, aquelas pessoas, os nossos amigos, que eles são cristãos, mas estão se alimentando de um outro evangelho. Então, nesta noite, o Espírito Santo vai nos conduzir numa linha de entendimento. Eu peço que todos anotem estes versículos, meditem sobre eles, orem sobre eles, e eu tenho certeza, amados, que o Espírito Santo vai nos direcionar para que nós possamos agora também alcançar os nossos queridos e amados. Quantos aqui querem que os seus queridos e amados entrem no reino celestial do nosso Senhor Jesus? Quantos querem que todos reconheçam o verdadeiro evangelho e sejam preparados? Aleluia, eu quero. Então, com base, amados, neste desejo dos nossos corações de honrar Jesus, de querer que ele seja o mais exaltado naquele grande dia do arrebatamento, nós vamos avançar neste estudo chamado O Cidadão dos Céus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu vou pedir aqui para o nosso honrado supervisor Naldo, ele pode projetar os versículos na tela para que nós possamos ter uma cadência maior aqui no nosso estudo, no nosso ensino. Por favor, amado supervisor Naldo, o senhor pode projetar os versículos, meu amado? Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Ah, tá, ele já me passou aqui que não vai ser possível. Não tem problema, louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vamos avançar mesmo assim. Todos estão com as suas Bíblias na mão? Quantos podem mostrar a palavra de Deus aqui, ó, que é a nossa espada, não é verdade? Aleluia! Glória a Deus, amados. Eu estou aqui com a NVI e eu agradeço muito a oportunidade. Amados, nós estamos num momento muito crítico da era da igreja e agora é o momento que nós temos que aproveitar todas as oportunidades de trazer os nossos amados, os nossos queridos. Então é importante que nós tenhamos uma linha de entendimento do Espírito Santo para que nós possamos ser efetivos, para que esta abordagem, a oportunidade que aparecer, os nossos queridos e amados, eles possam entender o verdadeiro evangelho. Então, amados, o primeiro ponto que nós precisamos entender desta linha de entendimento é: quando surgir uma oportunidade de nós conversarmos com estes queridos cristãos que estão indo numa outra direção, seguindo um outro evangelho, nós precisamos primeiro ter amor, paciência, compreensão, precisamos nos curvar, precisamos nos humilhar muitas vezes, precisamos amar. Não podemos abordar com superioridade. Não podemos abordar com aquela soberba espiritual, nem com a nossa carne religiosa. Essa abordagem tem que ser com amor, tem que ser com humildade, com firmeza na palavra, sim, mas realmente com humildade. E nesta oportunidade, nós podemos pedir para esses queridos e amados, não é? Por favor, eu preciso partilhar algo que o Espírito Santo me
me ensinou, algo que mudou a minha vida, e eu vou precisar construir uma linha de entendimento. Então, se você puder me dar esta oportunidade, eu quero conversar a respeito da preparação, a preparação para a gloriosa vinda do Messias. Podemos conversar sobre isso? Aleluia. Esse é o primeiro ponto, amados. Nós temos que ter esta humildade, não é verdade? E abordar com amor, claro, firme na palavra, firme no verdadeiro evangelho, mas leve com os queridos e amados. Amados, quando começar essa conversa, o primeiro ponto, a etapa 1, ponto 1, estamos no final dos tempos. Está claro para você e para mim que estamos no final dos tempos? Está claro que os sinais estão aí da volta de Jesus? A guerra do Irã contra Israel, o esfriamento do amor, o amor pelos animais se alastrando, as crianças cada vez mais rebeldes, o homossexualismo crescendo de forma exorbitante e o pior, dentro das igrejas, só se fala de dinheiro, só se fala de posição, só se fala de orgulho, mas ninguém fala do carregar da cruz e renunciar e perder por causa de Cristo. Todos querem ganhar. Então, está muito claro os sinais da volta de Jesus. Muito claro, nações se levantando contra nações. Está muito claro as pestes, muito claro os temores de terra, muito claro todos estes sinais que apontam para a volta de Jesus. Então, o primeiro ponto, que eu acho que ele é indiscutível, é que tanto nós como nossos queridos e amados, está muito claro do tempo que nós estamos vivendo e principalmente desse momento que nós estamos vivendo. Entenderam o ponto 1? Os sinais, está claro para todos? Estamos no final dos tempos. Estamos no final de tudo, amados. Está muito claro agora a volta de Jesus e os sinais estão aí. Amém? Podemos ficar a noite inteira falando dos sinais aqui, sim ou não? Mas agora o ponto 1 é: os sinais estão claros. O ponto 2, dado ao que os sinais estão claros, o ponto 2 é a dificuldade de entrar no reino de Deus. Amados, é muito difícil entrar no reino de Deus e os nossos queridos e amados e nós temos que saber. Então, dado ao momento que os sinais estão aí, claros da volta de Jesus, iminente, o segundo ponto que nós temos que nos atentar sobre este entendimento da preparação é: os sinais estão claros, e o segundo ponto é difícil entrar no reino dos céus. Não está tudo bem nem para nós, nem para os nossos queridos e amados, sempre colocando nós e eles na mesma régua, com a mesma dificuldade, não somos melhores nem piores. Aleluia! Glória a Deus! E aí nós vamos falar dos versículos que apontam para a dificuldade de entrar no reino dos céus. O primeiro versículo nós conhecemos, meus amados, é Lucas, capítulo 13, versículo 23. Quem pode ler este versículo para mim, em nome de Jesus? Pedir aqui para a nossa supervisora Mariene, se ela puder ler para nós. Lucas 13, 23. Louvado seja Deus. Vou pedir para o nosso bispo Marcelo já separar para nós 1 Pedro 4,18. Aleluia! Vou pedir para o nosso supervisor lindonês já separar para nós. Pode ser Mateus 7, de 21 a 23. Vou pedir aqui para a nossa honrada pastora sênior Liamar separar para nós aqui. Pode ser Romanos 11, 22. Aleluia. Vou pedir aqui para o bispo José Vieira separar para nós aqui, primeiro a Coríntios 9, 27. Glória a Deus, aleluia. E vou pedir também para o nosso precioso pastor Marlon, que está aqui conosco, amado pastor, também separar para nós, por gentileza, pode ser Mateus 7, 13 e 14. Amém? Então,
O ponto 2 dessa linha de entendimento é, depois que os sinais estão claros, o ponto 2 é a dificuldade de entrar nos céus. Por favor, amada e preciosa supervisora Mariene, a palavra está com a amada em nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Até aí? Aí pode continuar até ele Vou falar que é continuar. difícil de entrar. Amém. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Muito Amém? obrigado, honrada e preciosa supervisora Mariene. Amados, Lucas 13, de 23 em diante. Anotem esses versículos, isso mostra claramente. É o Senhor Jesus falando: muitos tentarão, poucos conseguirão. Já mostra que é difícil entrar no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar nessa linha de entendimento? Agora, por favor, nosso honrado Bispo Marcelo Santana, a palavra está com a amado, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aleluia. Muito Aleluia. obrigado, honrado Bispo Marcelo. E na versão NVI, amados, é: se para o justo é difícil ser salvo, imagine para o ímpio pecador. Então esse versículo tem que fazer eu, você e os nossos queridos e amados tremerem, não é verdade? Porque mostra a dificuldade de entrar no reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou pedir também para o nosso honrado supervisor lindonês, a palavra está com a amada, em nome de Jesus. Shalom, shalom, amados. Cumprimento a amada Assembleia na mais gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mateus 7, do 21 ao 23. Me diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Amém. Muito obrigado, honrado supervisor. Este é um versículo chave que o profeta do Senhor sempre prega, não é, amados? Pessoas, elas aceitaram Jesus, estão caminhando, têm ministérios, têm obras, elas avançam, mas elas não se santificaram, não se prepararam. E essas pessoas, elas vão falhar em entrar no reino dos céus. Olha a dificuldade. É o ponto 2 da nossa linha de entendimento, não é? A dificuldade de entrar nos céus. Isso é muito claro na Bíblia. Por favor, honrado bispo José Vieira. Amém. É, eu vou ler na tradução Bíblia Viva, editora
mundo cristão. Diz assim, 1 Coríntios 9, 27. Eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, treinando-o para fazer o que deve, e não aquilo que ele deseja. De outro modo, eu temo que, depois de ter escrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. Olha, este versículo é muito chave. Olha o apóstolo Paulo. Se for na NVI, ele fala, não é? Eu temo, depois de ter pregado para os outros, eu mesma venha a ser reprovado. E essa versão do nosso honrado bispo de Vieira, ele é mais temível ainda, né? Ele fala, eu temo que depois de eu ter inscrito os outros, quer dizer, pregado e as pessoas estão avançando na caminhada cristã, eu mesmo seja reprovado, seja colocado de lado. O próprio apóstolo Paulo falou que ele poderia perder a salvação. Claramente, ele temia perder a salvação. Amados, olha a estreiteza, como é estreita, o quão estreita é essa porta. Louvado seja Deus por essa direção que o Espírito Santo está nos dando para nós abordarmos os nossos queridos e amados com amor, mas com base na palavra. Diga aleluia. Precioso e amado pastor Marlon, a palavra está com o amado em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Shalom, shalom a todos, amados irmãos. É uma honra, glórias a Deus, me encontrar com os irmãos. Aleluia, Senhor. E por esta oportunidade, glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12 ao 14. Glórias a Deus, que diz assim, meus irmãos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, agradeço essa riquíssima oportunidade. Muitíssimo obrigado, honrado pastor Marlon. Amados, olha a dificuldade. A porta é muito larga e o caminho é muito largo e conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. E como estreito, apertado, difícil o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Mostra claramente essa dificuldade de entrar no reino dos céus, não é verdade? Temos outros versículos, amados. Vou pedir aqui para o precioso pastor Sênior Aguinaldo separar para nós, por favor, 2 Timóteo 4,10, aquele momento que o apóstolo Paulo fala sobre Demas, que andava com ele e abandonou, não é verdade? Muito importante. E vou pedir também para o precioso supervisor Isari, nosso honrado supervisor, ele também separar para nós o famoso João 15, 2 e 3. Mostra que todos aqueles que não derem fruto vão ser o quê? Cortados. Eu tenho certeza que eu passei para algum irmão, foi para quem que eu passei aqui? Romanos 11, 22? Para a pastora Sênior Liamar. Então, enquanto isso, pastora Sênior Liamar vai ler para nós Romanos 11, 22. Depois nós vamos seguir a sequência. Pastor Sênior Aguinaldo e supervisor Isari. Diga aleluia! Precisamos ter uma linha de entendimento para conseguir trazer esse entendimento com o Espírito Santo e a palavra de Deus para nós e para os nossos queridos e amados. Amém? Por favor, pastora Sênior Liamar. Shalom, amados, reina o Senhor. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês, se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Senão, vocês também serão cortados. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, muito obrigado. Mostra que não é uma vez salvo, sempre salvo.
se nós não andarmos na bondade de Deus, nós não formos avançando em arrependimento e santidade, prática da justiça, temor do Senhor, nós também seremos cortados. Olha a dificuldade de entrar nos céus. Por favor, honrado e precioso pastor sênior Aguinaldo, aleluia, a palavra está com a amada em nome de Jesus. Shalom, amados e preciosos do Senhor. Obrigado por essa oportunidade. 2 Timóteo 4:10. Pois Demas, amado, amados, pois Demas, amado, este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente, crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Aleluia. Só esse versículo? Só este versículo. Muitíssimo obrigado, honrado pastor sênior Aguinaldo, por esta tremendo versículo que ele nos trouxe, amados. Olha o que a Bíblia diz. Demas, amando mais este mundo, algumas versões desse presente século, ele me abandonou e foi para Tessalônica. Imagine, amados, Demas foi batizado, caminhou com o apóstolo Paulo, foi batizado no Espírito Santo, andou, viajou, foi perseguido com o apóstolo Paulo, viu milagres, e ainda ele abandonou o apóstolo Paulo. Nossa amada arcebispa fala, não importa como nós começamos, mas importa quando nós terminamos. Imagine só, amados, alguém aqui é melhor que o Demas? Nós não somos melhores que o Demas, não é? Por isso que nós precisamos avançar com humildade, não é verdade? Com temor, aleluia, glória a Deus, supervisorizar e para concluir esse ponto 2, que é a dificuldade de entrar no céu. Amém, amado arcebispo, obrigado pela oportunidade. É João, capítulo 15, versículo 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, honrado supervisor. Amados, olha, todo ramo que não dá fruto, o Pai faz o quê? Corta. Isso mostra para nós, amados, que não existe esta de uma vez salvo, sempre salvo. E o segundo ponto é que nós temos que entender, porque primeiramente nós temos que avançar com a nossa salvação. Depois que estivermos caminhando nesse evangelho, aí sim, nós vamos avançar com a salvação dos nossos queridos e amados, não é? Ajudar nesta salvação, pedir o direcionamento do Espírito Santo. Então, depois do entendimento, os sinais estão aqui, está muito claro. O segundo ponto é a dificuldade de entrar no reino dos céus. E agora, amados, nós vamos para o terceiro ponto, que é, dada essa dificuldade, o quão estreita é esta porta. A Bíblia fala que muitos tentarão, quer dizer, muitos cristãos vão tentar e não vão conseguir. E apenas poucos conseguirão. Nós temos que agora entender que é o terceiro ponto. Há dois padrões espirituais. Um padrão espiritual que vai entrar, que é a minoria, e um padrão espiritual que vai falhar, que é a maioria. E nós temos que entender claramente qual é o padrão que vai falhar e qual é o padrão que vai ter sucesso ao entrar. E aqui não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando de um padrão espiritual. Olha que bênção. O próprio profeta do Senhor já disse que tem pessoas do santo ministério que vão falhar ao entrar no arrebatamento. E se nós olharmos depois das cartas, né, de Sardes, nós vemos que aquela igreja que vai falhar, ainda tem poucos que vão conseguir, porque não mancharam as suas vestes. Então, amados, é importante nós abrirmos isso, que nós estamos falando de um padrão espiritual que vai entrar. Aleluia! Glória a Deus! Então, este é o terceiro ponto, amados. Nós temos que mostrar, para nós, primeiramente, temos que saber, não é?
existe um padrão que vai falhar, e a maioria esmagadora da igreja, e um padrão que vai ter sucesso, que é a minoria. Então agora nós temos que ir para as cartas de Apocalipse 2 e 3, que fala de todas as fases da igreja durante a era da igreja, não é verdade? Glória a Deus! Todas essas fases, amados. Existem muitas fases. Então tudo começa lá em Éfeso, não é? Que é a igreja primitiva. Depois vai Esmirna, que é a igreja perseguida. Depois nós temos, né, Pérgamo, Tiatira, que são as duas igrejas que representam ali a fase escura mesmo ali, né, da era da igreja. Depois vem Sardes, Filadélfia e termina com Laodiceia, não é? Então, Apocalipse 2 e 3. Aleluia! Quando nós vamos para Apocalipse 3, nós temos essas três igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As duas igrejas que vão falhar é Sardes e Laodiceia. É importante incluirmos Sardes, amados, porque Sardes, nós aprendemos muito com ela. E é importante nós entendermos para até explicar para os nossos queridos e amados e nós também edificarmos a nossa vida. E a igreja que vai ter sucesso no arrebatamento, o nome dela é Filadélfia, a igreja modelo que o profeta do Senhor sempre prega, não é? E ele tem uma pregação tremenda, mais de 7 horas, falando sobre a igreja modelo. E hoje nós vamos passar por estas três igrejas. Aleluia! Primeiro nós vamos ver as duas igrejas que falham, os dois padrões espirituais que vão falhar. E depois nós vamos ver a igreja que vai ser arrebatada, que é o padrão espiritual que vai ter sucesso na salvação. Diga, eu quero ter sucesso na minha salvação. Aleluia, vamos nos arrepender, vamos deixar o novo nascimento acontecer, vamos amar, perdoar, ter paciência, nos santificar. Aleluia. Então vamos começar aqui, amados. Estes dois eu vou ler porque nós vamos ter que parar algumas vezes, amém? E os próximos eu vou passar para mais amados me ajudarem aqui. E eu louvo a Deus por esta oportunidade e também por ter tantos servos nos ajudando aqui, amém? Então, Apocalipse capítulo 3, nós vamos começar com a igreja de Sardes, que é do versículo 1 a 6. Um padrão que vai falhar. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Está apresentando Jesus, não é? O 7, lembra? É o número da completude, da completitude. As duas palavras estão certas. É o número completo. E ali fala de Deus, ele tem todos os Espíritos de Deus, né? Ele é 100% Deus, igual está escrito em Colossenses 2. A plenitude de Deus vive em Jesus, não é? Como o profeta do Senhor nos ensinou. E as 7 estrelas, quer dizer, ele controla todo o universo, ele tem tudo na palma da mão, diga aleluia. Ele começa, conheço as suas obras. Aqui é um ponto principal, é um dos principais. O profeta fala do Senhor, o que o profeta do Senhor fala nesse ponto? Ele não está dizendo conheço a sua fé. Ele está falando conheço as suas obras. Então, amados, existem muitos cristãos que se enganam, e infelizmente enganam outros, quando eles pregam sobre Efésios 2, de 6 a 12, não é? Que fala ali que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé, mediante, né, a graça, mediante conhecimento em Cristo Jesus. Se nós lermos o livro de Efésios inteiro, e principalmente o capítulo 2 inteiro, nós vamos entender que, na verdade, a graça de Deus, nós só somos salvos por ela, mas para que nós possamos ter esta graça, só é disponível para todos que se arrependem, não é? Porque o sangue de Jesus cobre, e aí eu participo da graça salvadora. Então, o livro de Tito, capítulo 2, versículo de 11 em diante, ele mostra isso, né? Que a manifestação da graça salvadora, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então, a verdadeira graça, ela gera obras em nós. Aleluia! Glória a Deus! Então, é importante que nós saibamos explicar sobre isso, que, na verdade, a graça, só somos salvos por ela,
mas para que nós sejamos participantes da graça, ela só está disponível para aqueles que se arrependem e o sangue de Jesus cobre os pecados. Tem muitos versículos que falam sobre isso. Um dos principais é Atos dos Apóstolos 3,19, não é? Onde fala que aqueles que vão se arrepender, os seus pecados estão cancelados. Ali aponta, não é? Para a salvação da graça, só que graça só está disponível para quem se arrepende. Quantos podem abrir o seu áudio e dizer: a graça só está disponível para quem se arrepende? A graça só está graça só está disponível para disponível para quem se arrepende. A graça só está disponível para Só está quem disponível se para quem se arrepende. Aleluia, eu agradeço muito. Eu vi que o nosso honrado arcebispo Francisco Show está conosco e eu já vi ele muitas vezes pregando sobre Atos 3,19. Por favor, amado arcebispo Francisco Show, o senhor pode ler para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 3,19? Eu aprendi esse versículo com o senhor, meu amado. E hoje o senhor está aqui para dividir com todos nós. Aleluia. Aleluia, eu quero vir honrar essa assembleia na paz do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém? Muito obrigado, em nome de Jesus, por essa rica oportunidade. Nós que agradecemos, honrado arcebispo, muitíssimo obrigado, louvado seja Deus. E eu quero também pedir para o nosso amado supervisor José Braga separar para nós o Tito, na verdade, não é? Tito, capítulo 2, versículos de 11 em diante, que ali vai explicar que a manifestação da graça salvadora, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. É muito importante, amados, porque muitos falam, não, eu sou salvo pela graça. Já é um trabalho finalizado, não é? O profeta do Senhor fala, muitos pensam que é um finished job, ele fala, né? Que é um trabalho concluído, mas não. A graça só está disponível para quem se arrepende, porque a verdadeira graça, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. O que o profeta do Senhor explica sobre a graça? Ele fala, a graça nos ensina, se for pecado, rejeito. Santidade, eu aceito. Quando ele vai explicar sobre Tito 2, ele sempre fala essa frase, não é? Nós aprendemos muito com o profeta do Senhor. Louvado seja Deus. Por favor, honrado supervisor José Braga, a palavra está com a amado. Aleluia, reina o Senhor Jesus, shalom amados, shalom toda a Assembleia Santa. Vamos ler Tito 2, esse tópico aqui, do 11 ao 14. Diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Aleluia, muito obrigado por esta rica oportunidade. Nós que agradecemos, honrado supervisor. Amados, ficou muito claro, né? Que nós somos salvos pela graça, sim. Mas a graça, ela se manifesta salvadora para ensinar a renunciar às paixões mundanas. E para pegar o que é a justiça, a piedade, a santidade. Diga aleluia. Então, a graça só está disponível para quem se arrepende. Depois que nós entendemos isso, aí sim nós podemos ler Efésios 2, de 6 até 10 ou até 12. Amém? Vamos ler Efésios 2 também? Para que ninguém nos engane
e para que também nós possamos trazer a luz a todos os amados. Então, vou pedir para a nossa honrada pastora sênior Luciana Miura, aleluia, ela ler para nós Efésios 2, de 6 em diante. Glória a Deus, pode ser até de 8 em diante, já vai dar o entendimento que nós precisamos, aleluia. Pode ser de 6 em diante, melhor. Efésios 2, procurando. Amém. Muito obrigado, amadas pastora sênior Luciana Miura. Efésios 2, qual capítulo? Perdão? Capítulo 2, versículos de 6 em diante. Tá, 2 de 6 em diante. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Glória a Deus! Chegou no ponto exato. Quantos podem abrir o seu áudio, dar uma salva de palmas por esse tremendo Efésios? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Temos que glorificar o nome de Jesus. Temos que glorificar o nome do Senhor Jesus, porque a obra que ele fez, amados, é uma obra impossível, só ele podia fazer. Aleluia! Eu estou muito grato, muito grato. Então, amados, Efésios 2, de 6 a 15, nós só podemos ler depois que nós sabemos o que é a graça. A graça só está disponível para quem se arrepende. E aí ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Eu ver o pecado, eu rejeito. Eu vejo a santidade e a justiça, eu pego. E aí sim, fica muito mais claro para nós Efésios 2, não é? Por quê? Infelizmente, muitas pessoas, cristãos, pastores, eles mentem. O próprio profeta do Senhor fala isso, não é? Quando eles pregam Efésios 2. Por isso que é importante vir esse prumo. Amém, amados? Claro que quando estivermos conversando com nossos queridos e amados, não vamos ficar passando isso, não é? Ficar apontando dedos, mas é mostrar essa linha de entendimento correta do Espírito Santo. Então, vamos voltar para as obras? O que ele diz lá em Apocalipse 3? Nós estamos no versículo 1, na parte B. Começa assim: conheço as suas obras. Ele não está dizendo conheço a sua fé. É um ponto que o profeta do Senhor sempre fala. Quer dizer, tem obras, amados, que o cristão vai executar, que vai levar ele para o lago de fogo, e tem obras que o cristão vai executar,
que vai levar ele a ser aprovado naquele grande dia. Amém? Então vamos lá. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quer dizer, as pessoas acham que é uma coisa, mas é outra. Olha essa igreja crescendo, olha essa igreja avançando, as obras sociais, tem fama de estar viva, ela vai cada vez mais, as pessoas enchem, tudo acontece, mas por dentro ela está morta. Morta do quê? O Espírito Santo não está lá mais, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, morta da verdadeira palavra de Deus. Nós vamos nos aprofundar mais. Então ela parece uma coisa, mas ela é outra. Esse é um padrão espiritual. Amém? Glória a Deus. Versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava prestes a morrer. Amados, a palavra de Deus, se nós não nos alimentarmos dela, se nós não alimentarmos do Espírito Santo de Deus, isso vai morrendo dentro de nós. Quantos aqui já se afastaram alguma vez e depois voltaram? Nós sabemos, não é? Eu, como o menor aqui, eu sei que isso aqui é terrível. Se nós não fortalecermos esta palavra, essa convicção da justiça, ela vai... Nós vamos começando a ver, o mundo vai trazendo mais conforto, a gente vai se acomodando e a gente vai pensando, não é tão sério assim. Essa porta não é tão estreita assim. E isso vai morrendo dentro de nós. Então ele fala, fortaleça o que estava próximo de morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha isso, como as obras são importantes. Lembre-se, portanto, do que você viu e ouviu. Obedeça. E o quê? Arrependa-se. Você está no ministério de arrependimento e santidade. Nós estamos no ministério. O arrependimento, ele é o quê? É um estilo de vida. É uma vida aos pés da cruz de Cristo. Diga aleluia. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Risca essa palavra contra. Amados, contra Jesus, ele vai vir contra uma igreja. Ele vai vir para julgar uma igreja. O Jesus, que é amor, mas é justiça também, ele vem para julgar um padrão espiritual que vai falhar no arrebatamento. Olha como os versículos se conectam, amados. Então, nós estamos no ponto 3, não é? O padrão que vai falhar e o padrão que vai ser aprovado. No entanto, olha, até o padrão que vai falhar, tem alguns poucos ali, que serão salvos, que não misturaram as suas vestes. Por isso que há esperança para a sua família, há esperança para você. Há esperança, a porta ainda está aberta. Vamos, amados, avançar com nossos queridos e amados. Aleluia! No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome no livro da vida. Esse também é importante. É um versículo que mostra que é possível o seu nome ser apagado do livro da vida. Não é? Ele não vai apagar do livro da vida aquele que não contaminou a sua veste. Mas o que contaminou, com certeza, o inverso é verdadeiro, não é? Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vimos um padrão que vai falhar. E o Senhor Jesus, o que ele determina se vai falhar ou não? São as obras. Um tinha as obras, não é? Os atos de justiça, que estava correto, são a minoria. E a maioria, as obras não eram justas diante de Deus, e eles iriam falhar e Jesus iria julgar. Quantos aqui entenderam que tem obras que levam para o inferno e tem obras que levam a gente para o céu? Amém? Glória a Deus. Vamos avançar então, amados? Agora vamos ver mais um padrão que vai falhar no arrebatamento,
que é a igreja de Laodiceia. É Apocalipse 3, dos versículos de 14 em diante. E depois a gente fecha com o padrão que vai ser aprovado. Amém? Então, Apocalipse 3, versículo 14, a igreja de Laodiceia, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. É Jesus se apresentando, é tremendo, né? A forma como ele se apresenta. Conheço as suas obras, olha, eu não conheço a sua fé, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente, melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é muito temível, não é? O que é uma pessoa morna? Ah, eu posso mudar a minha vida, como posso não mudar. Tá tudo bem, eu vou ser salvo. Ah, eu posso realmente ajudar alguém ou não ajudar. Tá tudo bem. Eu posso perdoar, posso não perdoar. Posso ir no culto de domingo? Ah, mas posso também não ir. Posso vir na Assembleia? Ah, mas também posso não ir. Posso me arrepender? Ah, mas também se eu não me arrepender, tá tudo bem. Ah, eu sou um cristão, mas isso eu não vou mudar. Todo mundo sabe que eu sou assim, sempre fui assim, nunca vou mudar. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa mesmo mais enérgica, mais agressiva. Se me fala, eu respondo na hora. Desde criança eu sou assim. Uma pessoa morna, que não é nem quente para querer mudar, para querer avançar, não é nem fria. Ela é morna, tanto faz como tanto fez. Um cristão de aparências, não é? Então aqui existe uma luz vermelha. Olha aqui, a maioria esmagadora dos cristãos do século XXI são assim, não é? Não é verdade? Então é importante, amados, nós entendermos isso. Diga aleluia. É importante nós sabermos, amados, que se nós olharmos para o cristão pós-moderno, ele recebeu muita influência do pensamento do mundo, não é? Se a gente analisa iluminismo, modernismo, pós-modernismo, a busca pelo prazer e pelo conforto é chamado de hedonismo, não é? A busca pelo conforto. O ser humano quer estar confortável, cada vez mais confortável. A busca pelo prazer. E isso foi entrando dentro da igreja, esse pensamento mundano, essa sabedoria do mundo. Então tornou os cristãos mornos. Por isso que o verdadeiro evangelho vem, para tirar a gente da zona de conforto, fazer nós avançarmos e que o novo nascimento se manifeste em nós. Amém? Glória a Deus. E agora vem o versículo 17, que o profeta do Senhor sempre quando lê esse versículo ele fala: autossuficiência. Essa igreja achava que já tinha tudo. Este padrão espiritual acha que já tem tudo. Ah, agora eu já sou arcebispo, agora eu já estou salvo. Ah, agora eu já entendo tudo. Esse padrão de autossuficiência. Todos nós temos que nos arrepender, não é verdade? Eu, em primeiro lugar, que estou pregando aqui, em nome de Jesus. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Olha a autossuficiência. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu. Quer dizer, ele achava uma coisa dele, Jesus achava outra coisa. Ele pensava que ele estava salvo, mas Jesus via que ele estava totalmente perdido espiritualmente e que ele era digno de compaixão. Olha o que ele vai dizer: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Fala o quê? Do refinar do Espírito Santo, não é? O profeta do Senhor, ele tem uma pregação tremenda do refinar do Espírito Santo. Ele fala que uma pedra de ouro, ela tem muitas impurezas, então vai sendo refinada. E o refinar vai tirando as impurezas, o pecado. E uma pedra grande sobra o quê? Uma pedrinha pequena de ouro puro. Quer dizer, mostra esse refinar da nossa vida, do Espírito Santo. E aí, amados, o profeta do Senhor, ele fala uma frase que eu me emocionei muito quando eu ouvi pela primeira vez, que ele diz assim: abra o seu coração para o refinar do Espírito Santo, e você vai se surpreender o quão longe ele vai te levar.
para lugares que você nunca imaginou que você chegaria, né? Quer dizer, num estado espiritual de santidade que você nunca imaginou, o Espírito Santo ele pode te levar. Quantos creem na obra do Espírito Santo, do refinar do Espírito Santo? Amém? Continuando, amados, ele vai dizer: e você se tornará rico, compre vestes brancas, não é? E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Aqui as vestes, amados, a gente sempre vai para Apocalipse 19:6, não é? Os atos de justiça dos santos. É ali que está escrito sobre as vestes. Atos de justiça, compre colírio para que os seus olhos possam ver, poder enxergar, ungir os seus olhos para que eles possam enxergar. Quer dizer, para que nós possamos ver a verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. João 17:17, não é? A verdade é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí vem a repreensão, versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e Jesus está fora dessa igreja, amados. Olha que temível. Se alguém abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, tem esperança até para essa igreja ainda, amados. Por isso que você pode ser esse mensageiro para levar essa esperança em nome de Jesus. Amém? Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. Sentei-me no trono do meu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos entenderam este padrão que vai falhar? Ficou claro, não é? Um padrão espiritual de autossuficiência, um padrão espiritual que achava que já tinha tudo, um padrão espiritual de mornidão, não muda nada por Jesus. Esse é um padrão que vai falhar. Um padrão que por fora é uma coisa, por dentro falta o Espírito Santo, falta a palavra. E o que define esse padrão? As obras. Todos ficaram claro o padrão que vai falhar? Agora vamos ver o padrão que vai ter sucesso? É a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, de 7-13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. É Jesus se apresentando. Conheço as suas obras, olha. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Olha isso. Uma igreja fraca, que depende do Espírito Santo para tudo. Uma igreja que ela está perdendo por causa de Jesus. Ela sofre por Jesus. Uma igreja que ela prioriza, coloca em primeiro lugar Jesus. Por que ela é uma igreja fraca? Porque ela está morrendo para esse mundo. E o Espírito Santo está agindo através dela. Por que ela é uma igreja fraca? Porque quando o mundo olha para ela, ela é contrária às coisas do mundo. Ela não é prestigiada pelo mundo. Ela é uma igreja que ela é focada nos céus e não na terra. É uma igreja que tudo que ela faz é contrário à carne. É uma igreja que está perdendo. Ela está morrendo para si, para que Cristo viva através dela. Uma igreja que não faz nada sem colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. E olha o que diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É uma igreja que teve muitas oportunidades de negar Jesus, com as suas atitudes, no seu dia a dia, nas circunstâncias, mas ela nunca negou Jesus. Quantos aqui não negam Jesus por nada? Em nenhuma situação. Esta é a igreja, amados. Olha o que ele diz: veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são. Quer dizer, que se dizem cristãos, mas não são, não é? E o termo sinagoga de Satanás, a Bíblia usa em muitos momentos, que quer dizer, a pessoa por fora é uma coisa, por dentro ela está fazendo as obras de Satanás. Ela está sendo o quê? Aquele semeador do evangelho
da apostasia na igreja, não é? E que dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos, quer dizer, eles falam uma coisa e fazem outra. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Aí vem o versículo do arrebatamento, não é? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, está vindo o arrebatamento e ali Deus vai guardar da hora, vai retirar dali, daquele cenário, a igreja. Esse é o versículo do arrebatamento. E olha o que ele diz no versículo 11, que é muito temível. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Até essa igreja pode perder o arrebatamento. Até se ele não reter o que ele tem. Olha, e aí ele continua, amados. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, e escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Este é o padrão que vai ser salvo. Ficou muito claro aqui a diferença dos dois, amados? Com certeza, não é? Agora, o quarto ponto, então, ó, vamos recapitular. Primeiro ponto, os sinais estão claros da volta de Jesus. Segundo ponto, a dificuldade de entrar no reino de Deus. Terceiro ponto, existe um padrão espiritual que vai falhar, que é a maioria esmagadora da igreja, e um padrão espiritual que vai ter sucesso, que é a minoria da igreja. Aí agora o quarto ponto é o quê? Nós vamos para o texto da Bíblia que compara as duas igrejas, amados. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu sempre choro quando eu leio esse texto. É o quarto ponto, a comparação das duas igrejas. A Bíblia vai comparar elas. E nós vamos então para 1 Coríntios, capítulo 4, dos versículos de 8 em diante. Aleluia! Glória a Deus, como a Bíblia nos ensina e não nos deixa enganar, amados. Aleluia. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, dos versículos de 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Olha a Bíblia comparando os dois, vai ficar muito claro para nós e para os nossos queridos e amados. O padrão que vai falhar, o padrão que vai ser aprovado. Versículo 8, 1 Coríntios 4, versículo 8. Vocês já têm tudo, olha a autossuficiência, exatamente a Laodiceia, não é? Quer dizer, vocês já têm tudo o que querem, quer dizer, já chegaram, já alcançaram, já estão salvos. Vocês já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Quer dizer, essa igreja, além de ela achar que já tinha tudo, ela já achava que estava reinando, que Jesus já tinha voltado, eles estavam lá no reino milenar. Modo de dizer, né? Já estão reinando. Já tem tudo, já estão salvos. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Como eu gostaria que vocês fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Ele fala, como eu gostaria que Jesus já tivesse voltado, já estivesse no reino milenar do trono de Davi, e nós estivéssemos reinando com vocês. Como eu gostaria. Quer dizer, isso que eles estavam achando não era a realidade, não é? Olha que tremendo. Porque me parece que Deus colocou nós, os apóstolos, em último lugar. Olha a característica da igreja que vai ser salva, da igreja fraca. Como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Vocês são sensatos em Cristo. Olha aqui, amados. Uma igreja é insensata por Cristo. Ela prioriza Cristo em primeiro lugar,
ela tem perdas por causa de Cristo, ela tem perda financeira. Muitos renunciam até ao seu emprego, porque o emprego tem muita imoralidade sexual, tem muito pecado, muita mentira. Muitos, não estou falando para ninguém renunciar ao seu emprego, amém, amados? É só se o Espírito Santo falar com você. Mas essas pessoas, elas optam por muitas vezes ter perdas financeiras por causa de Cristo. Esses são loucos por Cristo. Quer dizer, muitos, eles deixam eles, claro, têm os seus filhos, dão atenção para os seus filhos, mas muitos dão uma atenção para os seus filhos, mas eles dão uma atenção maior para Cristo. Claro que eles vão cuidar dos filhos, é bíblico, mas eles se organizam de uma forma que mesmo com um bebê de 1 ano de idade, que nunca vai voltar a essa idade, ele prioriza Cristo em primeiro lugar. Porque ele sabe que o reino milenar de Cristo vai fazer com que ele seja salvo e a sua família seja salva. Sabe que o reino de Cristo, não é? Não só o milenar, né? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo, da Nova Jerusalém. Então, quando a sociedade olha, estes são loucos por Cristo, insensatos por Cristo. O que eles fazem não é algo normal. Eles colocam Cristo em primeiro lugar, à frente da sua família, à frente de tudo, não é? Lucas 14, de 25 a 27, aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha como a Bíblia é perfeita, diga, a Bíblia é perfeita. E os outros, olha, então ele estava comparando, Filadélfia, ela é louca por Cristo. Laodiceia, ela é sensata por Cristo. Olha, eu vou servir, mas apenas nas minhas horas vagas, quando eu puder, eu vou dar prioridade para minha família, ela vai estar muito confortável, porque o meu pastor lá na igreja, ele falou que primeiro é Deus, depois é a família, depois é a igreja. Então, eu vou deixar muito confortável aqui a minha família, e eu tenho 2 horas por semana, e essas 2 horas eu vou servir a Deus com qualidade. É uma igreja sensata por Cristo. Tudo que ela faz é sensato. Os outros não, são loucos por Cristo. Colocam Cristo em primeiro lugar, tem perdas financeiras, tem perda disso, sofre isso, renuncia a isso. E o outro não renuncia. É tudo muito organizado. Olha, o meu pastor falou que eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos, eu tenho que trabalhar bastante e eu só tenho 1 hora na semana, eu só vou servir 1 hora. E Deus sabe do meu coração. Quantos já viram a igreja sensata? Tudo que faz é organizadinho, é sensato. Quer dizer, dá desculpa para ela mesma, né? Para não priorizar Cristo em primeiro lugar. Olha, meu pastor falou que mesmo eu estando nesse emprego, que ele sabe, eu tenho que mentir um pouco, mas Deus conhece meu coração, eu também preciso colocar comida na mesa. Olha, coloca a sensatez, a sabedoria humana e não renuncia, não perde por Cristo. Quantos estão vendo a diferença entre um e outro? Eu estou vendo claramente, amém? Olha, vamos continuar aqui, amados? Olha a Bíblia comparando Laodiceia e Filadélfia. Tremendo. Aí ele continua, nós somos fracos em Cristo. Olha a igreja de Filadélfia. Vocês são fortes em Cristo. Quer dizer, eles querem vencer. E a outra igreja quer morrer para si, para esse mundo, para suas paixões, para suas concupiscências. Querem se santificar. O outro não, ele quer ganhar tudo. É forte em Cristo. Tudo que vê vai dominar. Não pode perder nunca, não é? Vamos continuar? Até agora, estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Olha, a igreja que quando as pessoas falam mal, eles vão lá e abençoam. Como é que é a igreja de Laodiceia? A igreja forte, a igreja que vai perder o arrebatamento.
Laodiceia, se alguém fala mal, ele vai lá e amaldiçoa. Deus falou que eu fosse vencedor e eu amaldiçoo você. Aonde eu pisar, eu vou dominar, eu vou vencer. Amados, a verdadeira igreja é quando alguém amaldiçoa, eles abençoam. Eles querem o bem, eles perdoam, eles compreendem. Continuando, quando perseguidos, nós suportamos. Quer dizer, quando começam a perseguir, eles suportam. Amados, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele viveu na época do pior jugo romano. Ele suportou, não suportou? Ele se rebelou contra o Império Romano, falou: faz uma rebelião aqui, vamos avançar, vamos dominar Israel? Não. Ele suportou, ele perdoou, ele amou. Aleluia! Esse é o verdadeiro cristão. Olha a diferença, amados, de Filadélfia e Laodiceia. Não está claro para a gente explicar para os nossos familiares, para os nossos queridos e amados, para nós mesmos, por que eu estou no santo ministério? O quinto ponto, amados, é tremendo, viu? Nós estamos no quarto, comparando as duas igrejas. Versículo 13. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Olha que lindo. Quando falam, olha, aquele pastor Conrado, ele é um mentiroso. O que o pastor Conrado tem que fazer, amado? Eu peço perdão para o amado se eu menti para o amado de alguma forma, se eu feri o amado, eu quero me arrepender. Espero que Deus realmente faça essa obra na minha vida. Eu realmente preciso da cruz de Cristo, preciso da palavra de Deus. E eu quero ter a oportunidade de conversar com o amado para eu entender se eu fiz alguma coisa de errado. Quero dizer que eu amo o amado. Essa é a resposta. Olha, quando caluniados, respondemos amavelmente. Quando a igreja moderna, pós-moderna, é caluniada, o que ela faz? Ela briga, ela vai, ela quer, ela vai alvoroçada, ela quer responder. Eu vim para vencer, eu sou forte. A outra igreja é fraca, ela perdoa, ela responde amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Quantos querem ser a igreja fraca? Levanta a mão. Quantos querem ser a igreja fraca e morrer para suas concupiscências, para as coisas desta terra? Eu quero, amados. Então, esse é o quarto ponto. Vamos recapitular até aqui para a gente concluir. O quinto ponto é o último, amados. Vamos lá. Primeiro ponto. Estamos no final dos tempos. Sinais estão aí. A guerra do Irã contra Israel. Olha o mundo alvoroçado, homossexualismo, a falta de amor, o amor pelos animais, as crianças rebeldes. Meu Deus, a igreja focada só na terra. Ponto 2. A dificuldade de entrar no céu. A Bíblia fala que é muito difícil, que a maioria da igreja vai falhar. Ponto 3. O padrão espiritual que vai falhar, que é a maioria da igreja, e o padrão espiritual que vai ter sucesso, que é a minoria da igreja. Ponto 4. Vamos ver agora a comparação das duas igrejas. A Bíblia compara as duas, para ficar muito claro para nós. A igreja que vai falhar e a igreja que vai realmente ser salva. E agora nós vamos para o quinto ponto. Para concluir, amados, eu quero agradecer demais a presença de todos, o tempo dos amados, a dedicação também dos amados com a palavra de Deus. Tudo isso, amado, está sendo escrito lá nos livros. O quanto você se dedicou, buscou, o quanto você acreditou, o quanto você lutou pelas almas, o quanto você santificou. Está tudo escrito lá, amados. Glória a Deus. O quinto ponto, amados, eu quero agradecer muito o precioso evangelista Hugo, meu precioso amigo, meu irmão em Cristo, que está nos ajudando aqui, colocando aqui todo o passo a passo. Olha que tremendo. Por favor, honrado pastor Marlon, a palavra está clamada em nome de Jesus. Só precisa liberar o áudio dele, por gentileza. Quem é o anfitrião? Aleluia. Glória a Deus, meus amados.
Eu peço perdão, tá atrapalhando o Senhor nesse momento tão precioso, mas eu tenho que fazer isso, vim diante de todos os amados que estão nessa sala. Eu tô chocado, tô desabado em choro, em prantos. Hoje eu descobri que eu não era a igreja do Senhor. E eu venho diante de todos os irmãos confessar o que eu era. E hoje eu descobri que eu não era a igreja do Senhor. Eu venho diante de todos pedir perdão, perdão pelo que eu era, diante do precioso Espírito Santo, que se faz presente, meus irmãos. Eu estou chocado. Estou chocado. Eu sou grato de todo o coração por essa oportunidade de estar junto com vocês. Nesse momento, eu nunca conseguia ter um tempo para estar diante dos irmãos, meditando, ouvindo. Eu era aquela igreja que eu vou separar um tempo para poder meditar na palavra. Eu estou chocado e eu louvo ao nome do Senhor por essa riquíssima oportunidade. Eu peço perdão por ter atrapalhado, mas não podia reter, guardar, segurar esta oportunidade. Deus abençoe, meus amados, de todo o coração, por estarem me guiando para o reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus, amado e precioso pastor Marlon, pelo seu testemunho tremendo, por o senhor ser um cristão humilde, um cristão que resplandece a Cristo, que ao invés de olhar para os demais, olha para si. Louvado seja Deus, o Espírito Santo é tremendo, amados, porque ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, em João 16, de 8 em diante. E o que o nosso honrado pastor Marlon ele fez aqui nos ensinou que o verdadeiro cristão, ele olha para si e ele busca o arrependimento e o sangue de Jesus flui. Quantos podem abrir o seu áudio e glorificar ao sangue de Jesus? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória ao eterno. Meu Senhor, que coragem, essa é a coragem. Glória a Deus. Conheceu nossos pecados, mas o Espírito Santo tem nos ajudado. Aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. E eu quero dizer para o nosso honrado e precioso pastor Marlon que nós temos a honra de caminhar com ele, de dizer que nós aqui, amados, somos os menores, nós somos os últimos, não merecemos nada, estamos nos preparando para ir para o céu e que nós somos todos pecadores, indignos e que estamos caminhando nesta estrada para honrar aquele que é digno de todas as coisas. Então, muito obrigado por nos ensinar a humildade de Cristo, honrado pastor Marlon. Eu louvo a Deus pela sua vida. E vamos continuar agora, amados, depois desse tremenda pregação do Espírito Santo através do pastor Marlon, nós temos que honrar o sangue de Jesus, não é? Então, agora esse quinto ponto, amados, nós vimos 4 pontos. E o nosso evangelista Hugo, que muito aqui nos ajudou, olha o que ele colocou. O primeiro ponto é os sinais do final dos tempos. Está muito claro. Segundo ponto, a dificuldade de entrar no reino dos céus. Ninguém está garantido. Não está nada bem para mim que estou pregando. Não está nada bem para ninguém. Precisamos temer não entrar no reino dos céus. Terceiro ponto, há 2 padrões espirituais. Um que vai entrar, que é a maioria, e um que não... Um que vai entrar, que é a minoria, e o outro que vai falhar, que é a maioria. O quarto ponto, a comparação dos dois. Fica muito claro para nós. E agora nós vamos para o quinto ponto, amados. Que é o quê? Nós vamos conversar com nossos queridos e amados que, dado a esses 4 primeiros pontos, o quinto é, então, quem que eu vou escutar? Eu vou seguir Jesus, claro. Mas quem que eu vou escutar? Eu vou me alimentar de qual palavra?
No mundo de tantas vozes, tantas pessoas falando sobre Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre a tribulação, no mundo de tantas vozes, quem que eu ouço então? E a própria Bíblia vai ensinar os nossos queridos e amados e a nós. Quem nós devemos ouvir. E nós sempre vamos para um dos versículos mais tremendos da Bíblia, Mateus 7,15. Jesus mostra quem que você deve ouvir. Mateus 7, capítulo 7, versículo 15. E eu posso ler aqui para os amados me permitirem. Eu que quero muito servir o nosso Senhor Jesus. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, quer dizer, por fora é uma coisa, olha a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por os seus frutos. Então nós vamos conversar com nossos amados e queridos e com nós mesmos. Quem que eu devo acompanhar, seguir, me alimentar? Aonde eu devo estar? No mundo de tanto engano, de tantas vozes. Amados, nós vamos acompanhar, caminhar junto com aqueles que estão dando frutos que apontam para Filadélfia. Nós vamos nos alimentar aonde o resultado da pregação geram pessoas que têm o padrão espiritual que vai ser aprovado naquele grande dia. Então, amados, a reflexão que nós temos que fazer com nossos familiares, com nossos amados, é o resultado da pregação da igreja que você vai, do pastor que você se alimenta, ali, né, da palavra, ela aponta para Filadélfia ou aponta para Laodiceia? As pessoas que frequentam essa igreja, elas estão buscando o quê? Qual que é o objetivo delas? Qual que é o padrão de vida delas? Elas estão carregando a cruz, renunciando a si mesmas, seguindo Jesus, falando da morte do eu, da renúncia de pecado? Elas estão focadas no céu ou estão focadas na terra? O evangelho é horizontal ou o evangelho é vertical que leva para cima? É a reflexão que nós temos que fazer. E depois falar do quê? Do Ministério de Arrependimento e Santidade. As pessoas que estão no Ministério de Arrependimento e Santidade, elas estão focadas aonde? Nos céus. Elas estão dando frutos do quê? De Filadélfia. Elas estão morrendo para esse mundo. Estão carregando a sua cruz. Estão perdendo por Jesus. Estão passando vergonha por Cristo. Sendo humilhadas por Cristo. Essas pessoas estão colocando Cristo em primeiro lugar. Elas são insensatas por Cristo. São loucas por Cristo. Elas priorizam Cristo sempre em primeiro lugar a despeito de qualquer situação e de qualquer pessoa. Nós temos o líder do Ministério de Arrependimento e Santidade, o profeta Dr. David Alwar, o profeta do Senhor. Ele prega só arrependimento, santidade, prática da justiça e temor do Senhor. Repreende o amor ao dinheiro nas igrejas. Percorre o mundo inteiro pregando sem cobrar R$1, sem acertar uma oferta. Aonde ele vai, os milagres acontecem, em larga escala. Mais de 200 profecias cumpridas. E o resultado da pregação dele gera uma igreja focada nos céus, que dão frutos de Filadélfia. Quantos podem abrir o seu áudio e glorificar o nome do Senhor Jesus por essa linha de entendimento, amados?
que o Espírito Santo nos deu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Jesus. Glória, Senhor. Deus ajuda. Glória. Muito claro. É verdade. Aleluia, glória a Deus. A Deus, Glória a Deus. aleluia. Muito obrigado, aleluia, Jesus. Amados, essa palavra, ela é irrefutável. É impossível nós não enxergarmos a diferença desses dois evangelhos, a diferença desses dois padrões espirituais. E aí nós temos que concluir com apenas alguns versículos, são bem rápidos, amados, para nós concluirmos agora. São 10 e 16. Eu quero agradecer ao empenho que você tem de buscar a Cristo, de priorizar a Cristo. Quais são os versículos que nós temos que ler? Nós temos que lembrar de algumas coisas, amados. O profeta Isaías. Nós não vamos pregar o profeta, amém? Vamos pregar Jesus. Aleluia. E o profeta, ele prega quem? Prega sobre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obviamente, nós temos que falar do líder do ministério, que é o profeta do Senhor, que ele está, a missão dele é preparar a igreja para que essa noiva se torne a noiva sem mancha e sem mácula. Que missão tremenda, não é? Não existe missão mais nobre. Então, amados, nós temos que, depois que nós estivermos aqui, nesse ponto, quem que eu devo ouvir? Eu devo ouvir onde a pessoa, o que ela prega, o resultado aponta para Filadélfia. E o Ministério de Arrependimento e Santidade, qual que é a maior a probabilidade de você ser salvo? Numa igreja onde o resultado é a Laodiceia, focada no mundo, ou a maior probabilidade de você ser salvo é você se alimentando da palavra aonde aponta para Filadélfia, a igreja que vai ser salva? Com certeza é a Filadélfia, não é verdade? E agora nós temos que colocar o perigo de estar ouvindo Laodiceia, Sardes. Existe um perigo aí. Aonde está escrito na Bíblia? Nós temos que ir para Mateus 15, não é? Mateus 15, amados. O profeta tem uma pregação tremenda sobre Mateus 15, onde ele fala que Israel separou os melhores doutores da lei, aqueles que conheciam o Antigo Testamento de cor, os mais experientes, para ir testar Jesus. E Jesus tem um embate com eles, não é? Só que chega um momento aonde Jesus ele vai lá e, obviamente, vence eles, né, neste debate. E depois ele fala para os apóstolos que eles são guias cegos. E um cego só pode guiar outro cego para o buraco. Olha o perigo de você estar ouvindo algum lugar. É o 14, não é? Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Olha o perigo de nós ouvirmos o evangelho apontando para Laodiceia. E nós temos que concluir com Mateus 23, amados. Que ali é o grande embate, não é? De Jesus com os fariseus. Ele já começa no Mateus 23 dizendo, olha esses fariseus, façam tudo o que eles falam. Não faça nada do que eles fazem. Quer dizer, a hipocrisia, né? Por fora é uma coisa, por dentro é outra. E aí tem 2 versículos, amados, que eu quero concluir com eles, que são muito temíveis. Primeiro versículo é Mateus 23, 13, e depois pula o 14, Mateus 23, 15. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor, amados. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha que temível, amados. Por isso que nós temos que ouvir uma pregação
que fala do evangelho eterno, que aponta para a igreja de Filadélfia. E não ouvir e não estar se alimentando do evangelho da apostasia, que leva para Laodiceia. Que o fruto geram pessoas que têm o padrão espiritual de Laodiceia. E o último é o 15, amados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando vocês conseguem, tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Amados, os fariseus seguiam a lei mosaica, seguiam o Antigo Testamento, decoraram o Antigo Testamento, seguiam o Deus de Israel, mas Jesus fala que eles estavam conduzindo pessoas para o inferno, que eles eram cegos conduzindo outros cegos para o inferno, que eles faziam essas pessoas não entrarem e eles também não entravam. Então, o final desta linha de entendimento é: meu querido e precioso familiar, querido amigo, quem que eu devo seguir? Frutos que apontam para Filadélfia. E assim nós vamos conseguir entrar no reino dos céus. Então a linha de entendimento é: primeiro ponto, os sinais estão claros. Segundo ponto, a dificuldade de entrar no reino dos céus. Terceiro ponto, existe 2 padrões. Um que vai falhar, que é a maioria da igreja, e um que vai ser salvo, é a minoria. Quarto ponto, a comparação das 2 igrejas. E o quinto e último ponto é: quem que eu devo ouvir então? Eu devo seguir quem aponta, que dá frutos de Filadélfia. E você precisa ouvir o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, que está sendo pregado aqui no Ministério de Arrependimento e Santidade, através do profeta do Senhor. Quantos podem abrir o seu áudio e bater palma para Cristo e louvar o Senhor Jesus? Aleluia. Obrigado por ter conduzido seu muito obrigado pelo conhecimento, Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria, amados, de concluir só com mais um versículo, um só, igual o profeta do Senhor, né? É sempre mais um versículo, não é? Só mais um versículo, ele fala 10, glória a Deus, aleluia! Eu vou falar só mais um versículo. Por que você está no Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, e eu vou terminar agora. Muito obrigado pela oportunidade. Olha a diferença de Filadélfia e Laodiceia. Mais uma diferença. Mais um texto que a Bíblia compara os dois. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus. Ele não veio com palavras de sabedoria, um discurso eloquente, com técnicas do progresso pessoal, com coaching, neurolinguística, psicologia, conhecimento humano, não. Versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Por quê? Jesus Cristo e este crucificado. A cruz fala do quê? Da morte do eu, do carregar da cruz, do renunciar a mim, para que Cristo viva através de mim. Versículo 3, olha aqui, ó, apontando para Filadélfia. Eu fui com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Ele falou com força? Não. Eu fui com fraqueza, com temor e tremor. Minha mensagem e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria. Olha, não era com neurolinguística, com coaching, não era com técnicas do progresso pessoal, não era com o evangelho da prosperidade, não era com a sabedoria humana, mas consistiram
de demonstração do poder do Espírito. Quais são os dons do Espírito, amados? Amabilidade, compreensão, paz, domínio próprio, humildade, fraternidade, mansidão. Diga, eu estou me alimentando do verdadeiro evangelho. Diga, eu estou me alimentando do verdadeiro evangelho. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero que você abra o seu áudio, glorifique o nome do Senhor Jesus, e eu agradeço muito por essa tremenda oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor.